Um abraço pro Gene, Grupo de Estudos da Endocrinologia da Medicina PUC Minas. E Ah, agora? agora sim. Aí, Paps. Eu nunca Caramba, tenho orelha. Nunca tenho olhei, orelhas. Orelha. Orelha eu tenho duas bem grandes pra caralho, por sinal. dormiu mal Mas à olha, noite? puta, sono é ruim pra acordar, é terrível, né? A respiratória é muito ruim, né? É a única coisa que me derruba mesmo. E É porque minha nem tá no voz. caso, Hã? não tá nem no consultório. Eu terminei de atender já, vim pra casa, mas essa semana foi das 8 da manhã até as 8 da noite todo dia. Teve um dia que eu fiquei até as 9. Aí a gente consegue controlar, manejar, né? Mas o custo pessoal é um negócio é pesado. Vou te falar que E é na o coragem mesmo. presencial ou online? A gente está 50-50, né, Paps? O pessoal gostou desse modelo online, né? Mesmo paciente de São Paulo, é difícil se locomover, que a cidade é muito impiedosa nisso, né? E aí a coisa complica, né? Bom, mas vamos contar a nossa história, porque a gente interrompeu a conversa importante com o pessoal lá Tá? de Maringá, né? É, aliás, ontem foi muito bacana a aula que eu dei para as ligas. A bioquímica do exercício, detalhes que passam despercebidos. Coisinhas que dificilmente se aprende em graduação, em pós-graduação. São detalhezinhos mesmo. E a galera gostou bastante. Ah, tenho certeza que gostaram. Primeira vez que acho que eles viram bioquímica de um jeito que você usa, né? O problema é esse. E falar nisso, o curso começa amanhã, às 8 horas. Amanhã cedinho? 8 horas. Das 8 a meio-dia. Eu sei que você não vai ficar full time, mas vai ter uma partezinha quando eu entrar em fosforilação do substrato, Hum, é a hora que eu vou falar aonde as enzimas inativas precisam ficar ativadas, e a gente tem duas reações acontecendo em paralelo. Uma pela suprarrenal e a outra pelo sistema neural. Então, um injetando cálcio, o outro dando descarga de adrenalina. E nesse momento, começa a ter uma fosforilação de alguns hormônios que você adora. E aí, hum. quando chegar nessa parte, eu vou falar para você falar, porque eu sei que você gosta, Quem não que é adora? a fosforilação dos hormônios tiroidianos. Ah, essa parte eu gosto muito. Porque pra Então, mim, tudo começa na tireoide, viu, Paps? É o Sagu. olha que menina bonita. É o Sagu, né, Sagu? Foi no shopping, né, Sagu? Ah, sua danada. Ela precisa conhecer a Tayla. Precisa. Tá comprida, pai. Magrelinha, Ela, comprida. em um ano, espichou. Nossa senhora. Meu Está Deus do perdendo céu. todas as roupas. Agora, pra gente falar daquele. Pra gente falar daquele tema, né? Hum, O... Eu acho que eu tive muito paciente no consultório que decidiu parar, né? ah, Esses 6 meses, né? E agora a gente está vendo uma coisa mais complicada, né? Que é a síndrome do destreinamento. Parece que tudo fica mais difícil de retomar. Então, aparentemente é um contrassenso, né? Porque normalmente o sujeito treinava, então você acha que ele vai treinar mais rápido, mas aparentemente tem outras questões que permeiam essa situação que fazem com que a coisa não pareça uma coisa tão fácil assim. E eu tinha perguntado para o senhor sobre destreinamento programado, se tem alguma coisa que vale a pena a gente olhar, se isso é uma coisa que realmente existe e que de fato é uma coisa útil, não mais uma daquelas coisas de conhecimento empírico que a gente vê empregado porque simplesmente todo mundo faz, entendeu? O que o senhor conta é, para a gente disso daí? a gente tem que olhar duas populações. Aliás, não só duas, várias populações distintas. Né? Como a gente está falando de destreinamento programado, a gente vai subentender que a pessoa é treinada. E aí, a gente vai separar o treinado que é atleta e o treinado que é aquele cara que faz exercício físico. Por isso é que eu denomino treinamento físico esportivo, que são duas populações distintas. Se a gente estiver falando de atleta, qualquer esporte que for, inclusive se for o bodybuilding, o que eu penso é assim, e o que a literatura mostra é que você programa essa transição
justamente no final de todo aquele, entre aspas, macrociclo. As pessoas têm um conceito errado do que é macrociclo. Normalmente, eles falam, o macrociclo dura 1 ano. Não, o macrociclo ele pode durar 3 meses, pode durar 10, pode durar 4 anos. Macrociclo significa início e fim. Então, quando eu tiver o fim da minha tarefa, né, então, no bodybuilding, eu fui lá e ganhei o Mr. Olímpia. Eu corri os 100 metros rasos nas Olimpíadas, fui medalha de ouro. Eu bati o recorde dos 100 metros nado livre, tal e coisa. Aí nós temos uma transição programada. Essa transição, ela vai demorar aí, no máximo 15 dias. Porque eu não posso prolongar muito isso. Porque a perda é muito grande e o retorno é muito lento. E isso que colocou em confronto os dois sistemas de periodização que foram propostos empiricamente, na década de 1950. Já vinha sido estudado antes, mas eles lançaram isso nessa década, que foi o modelo tradicional e o contemporâneo. Então, o modelo tradicional era aquele clássico do Matveyev, que você tem lá a maior parte do período básico, tem o específico e o competitivo. E tem o bloco que é o que foi criado pelo Verkhoshansky. Então, os dois, eles se detestavam, né? Eu morei lá, estudei com eles lá, né? Inclusive o Verkhoshansky passou a ser meu amigo particular, né? Depois eu conto essas histórias. E os dois se detestavam. Por quê? Porque o Verkhoshansky, ele não acreditava no modelo do Matveyev para atletas de elite, porque tinha sempre que voltar naquela base enorme de treinamento para o específico. E o Matveyev, por outro lado, falava assim, não, o que você faz é bobagem. É uma grande besteira. Você coloca muita intensidade e um volume muito denso para esses atletas e você vai machucar todos eles. E cada um tinha, né, a sua opinião e os dois se detestavam, né, não podiam ver um outro que saiu na porrada, literalmente. Nossa, russo, imagina russo puto, né? Eu estava levando o Verkhoshansky para a USP, para ele conhecer a USP, e tinha lá a secretária dele, a Natasha, e eu peguei as fotos que a gente tinha tirado, né, um monte de foto, e mostrei. E ela foi passando para ele. Tinha uma foto eu abraçado com o Matveyev. Cara, o velho começou a xingar e começou a berrar. Eu falei, Natasha, o que houve? Olha, eu nem vou traduzir, porque ele está falando um monte de palavrão. Ele vai jogar isso aqui tudo pelo cara. Detestava. Aí levei ele lá para a USP. Né? O primeiro cara que veio conhecê-lo pessoalmente foi o Valdir Barbante. E depois eu fui mostrar o laboratório do Amadil para ele conhecer. Aí ele pediu para ver a tese de mestrado do Amadil. Quando o Amadil entregou, ele foi direto olhar nas referências. Aí ele olhou, aí falou assim, Iceman. Porque o Amadil tinha colocado a referência dele de salto pliométrico. Foi certo. Então, quando a gente fala desses atletas, a gente obrigatoriamente faz esse destreinamento, que a gente chama de transição, mas o cara não fica parado. Ele vai fazer alguma atividade, desde que não seja aquela que ele fez durante o macrociclo inteiro. Então, ele muda o esporte, mas ele não pode se manter parado. Ele tem que fazer atividade. Então, é a hora que a gente fala assim, que a gente brinca de treinar. Vai treinar outras coisas, mas não pode ficar parado. Agora, quando a gente leva isso para o sujeito que é treinado, mas não é atleta de esporte competitivo, é o cara que frequenta academia, que melhora o físico, que melhora a aptidão, e aí ele vai passar uma temporada na praia. E na praia não tem academia para ele treinar. Então ele faz um destreinamento ali forçado. Só que é tal história, ele não pode ficar 15 dias na praia sem fazer absolutamente nada, só comendo. Ele tem que ter atividade, que é exatamente o que eu faço. Final de ano, quando eu vou para Maresias, que eu passo o Natal e Ano Novo lá, eu acordo cedo, vou fazer paralela e barra, vou pegar onda, vou fazer um monte de coisa, porque eu não tenho academia para ir treinar. Então você faz um destreinamento programado, mas sem parar, sem levar a zero a atividade.
No caso do esportista, o que ele não pode perder é força, né, força máxima e potência. Então, é muito complicado isso, né? Você fala, olha, eu vou programar o destreino e vamos ficar parados sem fazer nada. Não, jamais sem fazer nada. Né? Pode diminuir o volume de treino, pode fazer aumentar a intensidade com volumes bem pequenininhos, né? Treinamentos curtos, mas zerar, não. E quando a gente olha, por exemplo, o material de periodização do Bomba, quem que ele segue? Ele segue o Não, Verkhoshansky ou ele segue o... não, não, não. Aluno meu que pergunta, professor, eu tenho o livro do Bompa, o que eu faço? Sabe o que eu falo? Uhum. Queima. Me conta por quê. Porque Queima. é um livro famoso aí, né? O E Bompa, olha, eu falei isso para ele na cara dele. E você sabe que eu não tenho papa na língua. Ele é um lixo. Ele não criou nada. Ele estudou exatamente no mesmo local que eu estudei. Ele teve os mesmos professores que eu tive. Ele é romeno, saiu da Romênia, foi para o Canadá. O que ele fez pelo esporte canadense? Nada. verdade. E numa palestra, ele começou a meter o pau no Matveev. E do meu lado tinha um cara que entendia romeno, porque ele estava falando em romeno e os caras traduziam para o inglês. E o cara começou a me falar, oh, ele está metendo o pau no Matveev. Eu falei, mas o que ele está falando? Não, que o Matveev é isso, que ele que criou a periodização, ele que criou tudo. Eu falei, não, para aí. Aí eu fui lá falar com ele, porque era um curso que ele ia dar uma parte, eu ia dar outra parte e o Platonov ia dar outra parte. Puta que pariu. E o Platonov é muito meu amigo, gente finíssima. Jantamos, almoçamos junto, tá? E esse Bompa, eu falei assim, sabe qual é o teu problema? Você cospe no prato que come. Porque você está falando mal daqueles que te ensinaram. E você está Verdade. pegando o mérito deles, jogando para você, dizendo que você que criou, você não criou nada. Ninguém aqui criou nada. Todo mundo aprendeu. Então, você tem que lavar sua boca antes de falar mal do professor Matveev. Meti esse pau. Meti o pau. Nossa, então o cara é malandro nesse nível aí. Não, não. O livro dele é cópia do livro do Matveev. É Só isso que que eu queria saber. é só com um pouquinho mais de floreio. Mas, pô, para com isso. Detesto esse cara. Aluno chega, professor, o livro do... Eu falei, quem nessa porcaria? Não quero saber. Porque o Vai ler a obra do, pessoal, vai ler a obra do Platonov, vai ler a obra do Verkhoshansky, que é outro papo. que quando a gente conversava, né, eu e o Belmiro sobre periodização ondulatória no fisiculturismo, né, sempre tinha alguém perguntando, ah, mas e o Bompa? E o Bompa? E eu Para mim lembrava é que Tudor Bomba. ele tinha uma cópia de alguma coisa, ele era uma cópia de alguém, não lembrava se era do Verkhoshansky ou se do Matveev. 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 E tanto é que pô, tem um cara, um autor, já está velhinho, um cara muito bom, chamado Weineck, que é um alemão, que inclusive uma vez deu um curso aqui no Brasil em português. O cara aprendeu a falar português para vir dar curso aqui. E Puta no livro que do pariu. Weineck, que é um clássico, ele fez um compêndio de tudo, inclusive do Matveev, dos caras daquela época, do Harris, do Fukunaga, né? Todos os caras que foram pioneiros. Então ele faz um compêndio de tudo, mas jamais ele fala assim, ó, eu criei isso. Não, ele mostra aqui, ó, nós temos a visão da Alemanha Oriental, a Alemanha da ex-União Soviética, e assim, assado. Quer dizer, é um cara decente, né? Mas não querer falar que a ideia é dele. Não, 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 não. Agora, tem uma outra parte que são os bastidores, né? Quando eu escrevi aquele livro, Dimensões Biológicas do Treinamento Físico Esportivo, a gente fez uma tentativa de colocar mais biologia e menos filosofia. Porque esses livros de treinamento são muito filosóficos. Ninguém aguenta, cara, ler. É, Eu não aguento, eu cansa um durmo. pouco. É Cansa um um monte pouco. de lei, é um monte de coisa, e ninguém fala porra nenhuma. Então, o que eu quis escrever foi o seguinte: muito bem, qual é o seu treino? Nós vamos fazer 10 tiros numa rampa com inclinação de 30 graus. O que vai mudar?
Por que você faz isso? O que vai modificar na sua parte neural? O que vai modificar a sua parte enzimática? O que vai mudar a sua composição corporal? Mas eu quero resposta para isso. Eu não quero pegar a receita de bolo e falar assim, ó, você tem que dar 10 tiros aqui, 10 tiros ali, fazer isso, fazer aquilo. Isso aí qualquer imbecil faz. Pega a receita do bolo e copia. Agora, o negócio é entender o que muda. Então, por isso que a gente pegou a bioquímica e colocou como base para tentar dar suporte a isso. E foi aquele livro que eu deixei de presente para você lá na Forte, que você chegou e ele estava lá. Lembra? Que a Cida te Lembro, deu? sim. Você Lembro. já leu? Uhum. Sim, Você já senhor. leu? Você já leu? Sim, senhor. Deu nada. Agora, eu vou te falar o seguinte. Numa conversa com o Verkhochansky, eu levei o Verkhochansky uma vez lá em Santos para tomar uns goró. E o velho nunca tinha bebido cachaça, essas coisas. Começou a tomar batida de morango, batida de abacaxi, ficou num fogo. Subiu na mesa, começou a declamar poesia em russo. Ave Maria. Aí os caras começaram a olhar e falaram assim, pô, mas quem é esse velho aí? Pô, tá bêbado, tira esse velho. Eu falei, pera aí, amigo, você quer saber quem é esse velho? Você tem tempo? Senta Você aqui, tem... que eu vou te contar a história desse velho aqui. Mas ficou, né? Pô, e uma vez o Verkhochansky falou para mim, ele falou para exatamente assim, isso nunca vai sair da minha cabeça. Ele falou para mim, Tasso, tu tem uma coisa que eu não entendo. Eu falei, o quê, professor? Eu não entendo como é que esse pessoal da ginástica artística, na época era olímpica, eu não sei como é que Ah, eles treinam, eu não entendo. Por quê? Eles são fortes, eles são potentes, eles são flexíveis e eles têm um percentual de gordura muito baixo. Eu não entendo como é que eles conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Aí eu fiquei olhando, eu falei, professor, você pode repetir a pergunta? É, eu não entendo o treino do pessoal da ginástica olímpica. Como é que pode ser tudo ao mesmo tempo? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, se o Yuri Verkhochansky está me dizendo que não entende, quem entende? E verdade. aí eu comecei a fosforilar e comecei a contestar um monte de coisa. Porque nem eles entendiam. E quando você pega esses modelos que foram criados no século passado, e praticamente há 80 anos, foi tudo com base no empirismo. Porque a biópsia muscular ela começou em 1960. Esses métodos já tinham sido criados. O interval training, que venderam, colocaram o nome novo de HIIT, Sim, sim. o treinamento intervalo de alta intensidade foi década de 1950. E teve como garoto propaganda o Emil Zatopek. E eu Nossa, nunca vi ninguém fazer o HIIT que ele fazia na época. Nunca vi. Sabe o que o cara fazia? O cara dava 100 tiros de 400 metros nossa, com 1 minuto de pausa ativa, trotando. 100 tiros de nossa. 400 metros. Então você pega 400 metros, multiplica por 100 e vê qual é a distância do treino dele. Nossa. Era praticamente uma maratona que o cara fazia intervalado. Nossa, eu Eu quero corri ver. 400 metros na faculdade, eu É, acho que foi a sensação mais próxima da morte que eu senti. mas é mesmo. É o diabo. Você vai ao inferno e volta. Eu acho que Então eu o cara fui e tá não voltei. quente. Eu quero ver hoje alguém fazer um hit desse aí. Aí os caras falam, não, porque eu faço Tabata. Mentira, ninguém faz Tabata. Ninguém Não faz faz. Tabata. Nós fizemos um teste no laboratório quando a gente fez o estudo da betalanina. A Hum. gente fez 4 tiros de CIT, que é Sprint Interval Training, que é tudo all out, que é 110, 120% do VO2 máximo. Era um festival de vômito. Nossa, então 170% do Tabata é... Incrível, ninguém faz. ninguém faz. E, lógico, ninguém vai fazer esse protocolo para treino. Isso é protocolo para um teste laboratorial, para a gente ver se a betalanina funcionava ou não. Sim. Ó, eu perdi 13 sujeitos da amostra, Nossa. porque os caras não quiseram voltar para fazer o reteste. Porque a gente fez o primeiro teste para ver com as Hum. doses de betalanina. Esse artigo vai sair publicado agora, já foi aceito, vai sair no Journal of Clinical Research. Então, primeira coisa que a gente viu,
Betalanina só funciona se você fizer a saturação. Hum, Então, para você aumentar a carnosina, você tem que ter 4 a 6 semanas de suplementação aguda para você aumentar. Depois que aumentar, mesmo assim, você tem que ainda tomar 1 hora antes do evento, do teste. Quer dizer, uhum, não tem uma coisa muito certa para academia, né? Mas é mais para teste de potência. sim. Aí a gente interrompeu 1 semana e começamos o outro teste que foi com doses reduzidas, de 1,2. Então, o que a gente queria ver? Se com as doses reduzidas a gente conseguiria manter esse tamponamento, né, esse buffer, e poderia eliminar a sensação de parestesia. Então, quando a gente repetiu o teste com as doses mais baixas, 13 pessoas não voltaram para fazer porque não suportaram fazer o teste, o tal do CIT. Imagina Tabata. Agora falando 110, 120 acontecer isso, e acontecia isso, imagina 170. 170 é inimaginável. De onde que eles tiraram esse número, então? Muita gente fala, mas fala bobagem. Então é aquela coisa que eu venho falando sempre, né? Hoje em dia, papagaio fala mais que gente. Então já viu, né? É verdade. Ô Já pai, viu. convida o pessoal para o curso aí amanhã. Então, pessoal, ainda dá tempo. Hoje à noite vai ser o sorteio, para quem está participando do sorteio. Até hoje à noite dá para se inscrever. São 12 horas de curso de bioquímica do exercício, começando 8 da manhã até meio-dia. Mas eu não sou rígido e termino meio-dia. Eu sempre passo um pouquinho, eu fico para responder perguntas. São 3 sábados, 12 horas. 4 horas, amanhã dia 29, depois no dia 5, depois no dia 12. E uma coisa que eu deixo, um recado que eu deixo assim, a única disciplina que consegue responder o porquê do porquê do porquê é a bioquímica. E o É que eu vou verdade. focar nesse curso? Além de focar todos os detalhes daquelas reações, que muitas vezes foram muito mal dados na graduação, eu fiz a graduação de bioquímica junto com a medicina, e né, eu sei como é que é. Além disso, eu vou focar em 2 pontos muito importantes que é que todo mundo gosta: emagrecimento e hipertrofia. Né? Então, explicar emagrecimento e hipertrofia pela bioquímica. Bom, tô lá Espero que de manhã para te ver dois então. Espero que as pessoas venham, né, fazer o curso. Vai ser bem bacana. Bom, daqui a pouco eu E, vou colocar teu banner então no meu stories, pessoal, dá uma olhada no meu stories que vai estar lá para vocês poderem se matricular. olha, e não percam que o filhão vai falar sobre a fosforilação da tireoide no início do exercício, que é o prato cheio dele. Ah, é um tema que eu gosto, viu? Eu sei, eu sei. Papo, eu vou descansar um pouco. Vai lá, meu filhão, vai lá que você tá dodói, tô vendo por aqui. Que coisa ruim, pai. Pois é. Mas, ó, vai Hum, descansar, liga a Netflix e vai assistir Suits, Schultz, tá bom. Vou né? fazer isso então. Porque o Harvey Specter é o Hum, Ian Prey igualzinho, igualzinho ele. eu vou ver e vou sacanear com o Ian. Sacanear com o Ian não tem preço. Eu também agora vou lá ligar e vou assistir Suits. Também vou descansar. Combinado, Papo. Beijão pro senhor. Obrigado, viu? Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, hoje esse foi o almoço com música. Almoço meio tarde, né? 15h33. É hora de café da tarde, quase. Mas é que sexta-feira eu emendo. Hoje de manhã engulo o almoço. E aí é a hora que eu almoço mesmo, é agora. Então a gente se fala durante a semana, entre as 13 e as 13h30. Tô aqui para bater papo com vocês, tá bom? Beijão pra vocês. Boa sexta-feira. A gente se vê. Até mais.